Olá, Cristina. Olá, boa tarde. Deixa lá eu conseguir aqui endireitar isto. Sim, vê lá se consegues ver bem, que nós agora dividimos o ecrã e ficamos um Pois bocadinho é isso, aqui a ter que é dividir. isso. Mas vê, Mas acho que estão-me a está ver tudo bem bem, assim. tá? Deixem aí nos comentários quem está a ver se está tudo ok, para darmos Ok. aqui início então e conhecermos daqui um bocadinho. Exato, Antes de mais, Cristina, olha, obrigado por teres aceito prontamente o convite. Acho que é bom para todos nós haver esta abertura, esta partilha, e é assim que eu também vejo o mercado imobiliário. E acho que tu representas muito bem aquilo que deve ser e que eu me espelho quando entrei nesta profissão e procurei exemplos. Nós temos sempre modular um bocadinho aqueles que fazem bem aquilo que nós queremos fazer, e tu foste um desses exemplos. Por isso, obrigado por obrigada. estares aqui como primeira convidada. Olha, eu é que agradeço, é mesmo uma honra muito grande poder estar aqui, ser a tua primeira convidada. Fiquei muito lisonjeada por isso e o que eu desejo é o maior sucesso para o teu podcast e que aqui nós possamos juntos entregar algum valor para aquelas pessoas que nos veem e que têm questões sobre aquilo que nós vamos falar, não é? Exatamente. Nós temos aqui basicamente alguns pontos que nós já falámos em off que seria importante e que deixámos também para as pessoas, se fosse o caso, fazer alguma questão, mas vamos então passar aqui um bocadinho de conteúdo que nós vemos. Para começar, Cristina. Cristina Moraes, mãe, avó, não é? Esses são pontos muito importantes e depois então consultoria imobiliária de alma e coração, pelo que eu vejo. Conta-nos aqui um bocadinho de ti, quem é a Cristina Moraes, sem ser aquela parte curricular que todos sabemos, mas também mostrar um bocadinho do que foi o teu percurso até à Cristina que nós conhecemos hoje. Sendo que há alguns pontos que eu já lancei, como por exemplo o facto de teres aqui um período grande até à tua primeira transação, o que para mim também mostra que tu tens uma resiliência muito grande e que quando fazes as coisas fazes porque realmente gostas e não é à espera de resultados imediatos. É tudo muito bem estruturado e que tu fazes o teu melhor para atingir os teus objetivos. Conta-nos um bocadinho, Cristina. Terei todo o gosto em ouvir. Então, olha, quem é que é a Cristina? Eu, acima de tudo, eu considero-me que sou uma mulher de fé, não é? Porque se não fosse a minha fé, se calhar eu não tinha resistido tanto, porque acredito que realmente esta é o sítio certo, eu estou no local certo, profissionalmente falando, não é? Como consultora imobiliária, e porque eu tenho uma coisa que é intrínseca, eu gosto de ajudar. E esta é uma das profissões, é uma das, não é? É Exato. onde nós podemos ajudar e sermos realmente pessoas que ajudam os outros a concretizarem, como eu gosto de dizer, o seu projeto imobiliário. A verdade é que a Cristina só começou no imobiliário aos 50 anos, não é? E Isto. muito tempo de fazer muito pelo mercado imobiliário. Exato, mas nós estamos sempre a tempo e realmente esta é uma realidade que eu tenho, que é verdade, não é? Eu comecei, eu já fiz muita coisa, não é? Portanto, como tu disseste, eu sou mãe, tenho 3 filhas biológicas, que é a Sara, a Susana e a Sofia. Tenho mais 3 filhos, que são de coração, como eu costumo dizer, porque fomos-nos adotando uns aos outros, não é? Eu Claro. fui adotando-os como filhos, eles foram-me adotando como mãe. Nunca sei qual é que foi primeiro, não é? Mas pronto, as Exato. coisas aconteceram e tem sido muito interessante viver este tipo de maternidade de coração, é Claro. muito engraçado. Sou avó de 3 netos também, 2 meninas e um menino. E realmente elas são todas eles são a minha paixão, não é? É a minha força de viver e é por eles que eu também luto para que, na verdade, nós vendo os nossos bem, nós estamos bem, não é? Então Claro. é um bocadinho por aí. Profissionalmente eu já fiz muita coisa, não é? Eu comecei como administrativa aos 17 anos, já lá não sei muitos, já quase 40. E daí, pronto, passei por vários sítios e por várias áreas, desde a restauração. Fiz cortinados, houve uma altura que eu fiz cortinados, isto é uma coisa que quase Essa ninguém daquelas sabe. curiosidades que nós não sabemos, exatamente. Por isso É é que é bom verdade, termos este tempo a conversar e ouvir esses pormenores que não é aquilo que é mais conhecido, né? Que é aquele percurso mais tradicional, mas há sempre pontos de exato. curiosidade que são ótimos de conhecer. Houve uma temporada, porque pronto, eu fiquei sozinha com 3 filhas, não é? Então, além daquilo que eu fazia,
que eu nessa altura estava a trabalhar, como dizia o meu patrão, eu era polivalente, e eu dizia que era mais poli que valente, porque eu fazia um bocadinho de tudo, desde a área administrativa, ele tinha terrenos, eu ia para os terrenos com os tratores. Ainda foi engraçado que ainda um dia destes, e acho que vou publicar isso amanhã, ia atrás de uma carrinha que eu conduzi durante muitos anos. E nesse período fiz também bolos de aniversário, porque, pronto, para acrescentar um bocadinho Claro, uma renda extra também, né? Exato. Fiz bolos de aniversário, bolos decorados, tipo, pronto, cake design. Mas claro, isso não era o meu forte. Fui também durante 1 ano e meio cuidadora de uma senhora com Alzheimer, porque pronto, eles precisavam, eu fiquei sem emprego na altura devido a questões de saúde, e então cuidei dela. Foi uma coisa muito prazerosa, porque só para terem uma ideia, eu fui chamada pelos filhos, quando ela entretanto foi para uma instituição, para poder ser cuidada, porque já estava muito mal, já não se alimentava. E então eu fui chamada pelos filhos, e quando eu cheguei lá e lhe dei a mão, ela fechou os olhos. Portanto, tinha uma relação também muito próxima. Era Ou seja, muito próxima. essas experiências também acabam por mudar um bocadinho o que é a nossa perspectiva, não é? Eu também venho dessa área, a minha base também é da enfermagem, por isso sabemos o que é o cuidar, ou seja, e aplicamos isso também na nossa vida, não é? Porque não é só naquela atividade que estamos a fazer, mas o cuidar é um bocadinho de tudo, ou seja, mesmo nesta área nós temos que cuidar dos nossos clientes, cuidar das pessoas que nos dão, ou seja, que nos depositam a confiança também, mas tudo isto são experiências que vão agregar para a pessoa que somos hoje, não é? E um bocadinho foi esse o teu percurso também. Nessas partes, ou seja, não eram as atividades propriamente de sonho. O que é que tu ambicionavas na altura, quando passaste por todas estas fases? Não, de todo. Mas eu sempre tive uma coisa, que é, eu faço sempre o meu melhor. Posso não fazer o melhor aos olhos de quem vê, mas garantidamente que eu estou a fazer o meu melhor. E sei que daqui a 2 meses ou 3 meses eu já estou a fazer alguma coisa diferente, porque achei que podia ainda fazer um bocadinho melhor. Portanto, então Claro. eu sou assim. Mas só para completar, e muito rapidamente, imediatamente antes de vir para consultora imobiliária, eu fui Uber. Então, Okay. portanto, Essa já sabia, mas também é uma questão que não é muito convencional, não é? E que acabou por ser algo que te deu na altura, era o que tu precisavas, não é? Se calhar deu-te uma rentabilidade que tu precisavas na altura e fez sentido. Não é? Fez sentido. E também terias o contacto com o público, também muito, muito próximo, o contacto com as pessoas, E aquela relação. E passeava. Eu conheci coisas que nunca teria conhecido se não tivesse a oportunidade de lá entrar como Uber. Claro. Coisas fantásticas que nós temos e que, pronto, só mesmo como Uber, porque as nossas carteiras não chegam lá, não é? E até mesmo em termos de conhecer a zona em específico, ou seja, isso é uma ponte também que dá para aproveitar para o mercado imobiliário, ou seja, conheceste muito bem uma determinada zona que trabalhavas, não sei se seria a mesma que tu hoje em dia trabalhas enquanto consultora. Não propriamente. Quer dizer, nós quando somos Uber vamos para onde os clientes nos levam, não é? Claro. Não somos Mas o ponto inicial seria sim, na margem sul, da mesma, não é? O ponto inicial, enquanto eu trabalhei aqui na margem sul, sim, era. Mas eu tive 3 meses a trabalhar no Algarve. No verão de 2019, eu trabalhei o verão todo no Algarve. E, portanto, deu para conhecer, também ter uma visão geográfica diferente daquilo que eu tinha, não é? Sim, foi uma boa oportunidade. E o que é que te fez aqui? Ou seja, este teu percurso nada levaria a crer que poderias, em certo ponto, mudar aqui, tu disseste aos 50 anos, não é? Mudar aqui toda a perspectiva, toda a base de vida, que nós sabemos que o mercado imobiliário, especificamente os consultores imobiliários, não tem propriamente aqui um rendimento fixo, ou seja, é um rendimento variável, que está dependendo também dos nossos resultados. Em que ponto é que isto fez sentido para ti e o mercado imobiliário em específico como consultor? Onde é que isto surgiu na tua mente ao longo deste percurso? Na verdade não surgiu. Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade que eu aproveitei. Eu nunca na minha vida pensei ser consultora imobiliária. Aliás, como eu já disse, eu comecei do zero, não sabia. Eu costumo dizer em jeito de brincadeira, mas é verdade, que é mesmo a verdade. Eu julgava que os consultores assinavam no dia das escrituras. Exatamente. Portanto, eu não conhecia nada do mercado imobiliário.
O que aconteceu foi que me cruzei com um senhor que é o José Carvalho, que é o meu padrinho, que tu conheces muito bem. Sim, sim, sim. Será sempre o meu padrinho. Portanto, Exatamente. ficou de coração, não é? E ele apresentou-me a oportunidade da IAD. Portanto, cruzámos por circunstâncias da vida, porque tínhamos pessoas conhecidas em comum, e ele um dia apresentou-me a IAD, e eu, o que me chamou a atenção nem foi a IAD, foi a Propertips. Agora a Propertips, que na altura era a Nós Resolve. Chamou-me muita atenção, e eu depois também tinha uma questão, era que já tinha 50 anos, não é? Já era difícil o mercado de trabalho para mim, principalmente... O tradicional. Exato. E principalmente porque eu tenho limitações físicas a nível de coluna, e há certas coisas que eu não posso fazer. E, pronto, por exemplo, imaginava-me numa caixa de supermercado, mas além de não me dar rendimento sustentável, eu não conseguiria fazê-lo, mesmo sendo com uma profissão com todo o respeito, não é? Mas eu não o conseguia fazer. E então eu aproveitei a oportunidade e fui de cabeça. E nesse meio tempo aí, ou seja, foi entrar e foi 100%, não foi estares ainda no TVDE, por exemplo, e estares a acumular funções com o mercado imobiliário. Foi entrar e vamos nisto a 100% e só aí pode ser resultados. Mais ou menos. Eu disse ao meu padrinho, olha, até dezembro eu estou como Uber, eu vou fazendo as formações, vou vendo porque a universidade online, eu vou fazendo isso tudo para começar depois a fazer em janeiro, em março, porque era a altura, portanto, estamos em 20, era a altura em que começaria os imigrantes, também os turistas, e começava a haver mais movimento a nível de Uber, de TVDE, e eu poderia dispensar horas, porque o Uber é uma profissão que, para nós fazermos um rendimento, temos que fazer muitas horas. E então eu decidi ir estudando, porque não sabia nada, né? Ir-me inteirando das coisas, e depois em março, mais ou menos, então fazer part-time. Faria o Uber de manhã e o imobiliário à tarde, coisa que não aconteceu. Começou a ocupar mais tempo da agenda. Veio a pandemia e tivemos que ficar em casa. Por isso ficou tudo assim um bocadinho em stand-by. Por isso também aquele prazo que nós tínhamos falado para a primeira transação também foi aqui um bocadinho, as circunstâncias também não ajudaram. Ou seja, para além de todo o contexto, se calhar, de uma nova profissão, ou seja, que, como tu estavas a dizer, não tinhas uma expectativa, nem um conhecimento geral do que é que seria o mercado imobiliário e uma expectativa ajustada ao que é a prática de um consultor imobiliário, não é? Isso já era uma dificuldade, ou seja, era um processo de aprendizagem novo, mas também houve a questão da pandemia, que muitas dinâmicas também fugiram ao que seria expectável para esse período. Por isso, aqui a primeira transação em 17 meses também tem aqui este fator de agravamento, ou seja, que não facilitou. De qualquer maneira, sentes que esse período também foi importante para perceber que tu realmente querias estar nisto, que gostavas, porque tiveste de ser resiliente, não é? Neste período. Muito. Eu posso dizer que recordo perfeitamente de uma das minhas filhas, a Susana, no dia em que eu fui fazer a minha primeira escritura, não é? Eu disse-lhe, a mãe vai fazer a primeira escritura. Ela estava em casa sentada no sofá e olha para mim e disse, mãe, eu já tinha desistido, não é? Porque entramos na pandemia, foi aquele período todo de que não podíamos sair de casa, eu sem saber nada do mercado imobiliário, não sabia para onde é que havia de pegar, mas também foi uma fase boa. Porquê? Porque a IAD nessa altura começou a fazer formações online. Então eu estava de manhã, lembro-me das 9h30, acho que era 9h30, 10 horas, até às 6, constantemente em formação, se não era de uma coisa, era de outra, e então isso também me deu alguns alicerces que eu não tinha, não é? E a partir daí eu fui começando a ver que havia mais, eu tinha que aprender mais, e pronto, e aprendo até hoje, não é? Como sabes. Exato, mas o problema é esse, quando começamos a aprender, sabemos que há sempre mais um bocadinho que podemos fazer e vamos tentando melhorar. Basicamente aqui só para perceber, em termos do que era a tua visão inicial, já percebemos aqui um bocadinho, onde é que está aqui o grande ponto de diferença, as diferenças para o que tu vês hoje no mercado imobiliário? Isto numa perspectiva de
geral do mercado e da profissão em si de consultor imobiliário da altura versus hoje? Ou seja, vês aqui alguma diferença? Sim, sim. Eu acho que a pandemia, como para outras profissões, trouxe muita coisa boa ao imobiliário, porque começámos, apesar de eu não ter vivido o imobiliário antes de 2020, digamos assim, não é? Sim. Eu acho que o que é que eu senti no começo? Que havia pouca informação. A gente hoje vai ao Instagram, vai ao Facebook e tem informação sobre o mercado imobiliário, não é? Na altura não havia tanto, havia poucas pessoas a dar informação online. E era mais Hoje, fechado, não era muito mais ou seja, nós se fechado. quisermos hoje aprender, conseguimos aprender à distância e com formadores que às vezes não poderíamos ter acesso, se calhar, ou seja, não estavam dentro do nosso círculo de conhecidos ou de referências e passaram a estar muito mais presentes na nossa vida, acho eu. Exato. Eu, por exemplo, neste momento sou mentorada pelo Vítor Neves, não é? Como sabes, e ele na altura não dava formações online. Sim, ele na altura também estava só com uma marca e depois eu acho que foi ali no processo que ele também abriu para o que é que eu consultores. acho? Houve muito desenvolvimento e houve acho que os consultores começaram a olhar para o mercado imobiliário e a quererem ser mais profissionais, quererem a dar mais aos clientes. E acho que isso é visível aos clientes, não é? Os consultores que realmente se interessam não só nos seus honorários, mas acima de tudo na concretização do seu projeto. E acho que isso, com tudo aquilo que tem acontecido de formação, tem dado clareza também aos consultores e temos mentores espetaculares, não é? Sim. E que tem dado clareza ao consultor que há muito mais além do que a comissão e que um consultor é muito mais do que vender uma casa. Exato. É isso pelo menos que nós defendemos, ou seja, é mais do que uma venda, é mais do que uma transação ou de um serviço, é realmente estar lá para aquele cliente e ajudar no processo que ele tem, porque acaba por ser um projeto imobiliário, eu também adotei isso um bocadinho de ti, ou seja, vejo sempre como algo, muitas vezes como uma ponta, ou seja, temos que perceber o que é que o cliente realmente quer, porque para vender há de haver uma necessidade que ele quer satisfazer, quer seja fazer uma troca de casa para outra que se ajusta à família que cresceu, e é muito feliz e é um motivo de boa disposição e de algo positivo na vida daquelas pessoas, não é? E aí teremos que fazer esse acompanhamento e planear como é que pode ser feito em segurança, tranquilidade e que seja viável, não é? Também ter uma versão realista, não é? Para aquela família. Ou então às vezes também temos situações que é por motivos menos agradáveis, um divórcio ou assim, ou seja, temos de saber adaptar também ao contexto em que temos. Por isso é que é importante conhecer as pessoas e não é chapa 5 de vamos comprar, vamos vender, ou seja, é conhecer aqui um bocadinho e acho que é isso que eu me identifico. Também não sei, gostava da tua opinião, se basicamente nós temos esta perspectiva, estamos aqui mais numa bolha, não é? Ou seja, porque temos aqui dentro de uma bolha de pessoas que realmente querem fazer mais e diferente pelo mercado imobiliário, pelas pessoas que nele estão, ou se achas que o mercado como um todo de consultores tem vindo a subir também um bocadinho o valor que agrega e que toda a gente acaba por ser puxada para um nível que é melhor do que se calhar era há 3 anos, não sei, não tenho essa comparação. Eu acho que sim, eu acho que se cada consultor fizer um bocadinho melhor e tu tens esta perspectiva, eu tenho esta perspectiva, mais 10, 20 consultores têm esta perspectiva, vão puxar por os outros que não têm. E podem puxar de várias maneiras. Podem não querer saber, mas depois são obrigados, porque percebem que começam a perder cota de mercado, não é? Começam a perceber que há alguém que faz diferente e que os proprietários preferem esse tipo de serviço, ou então porque realmente chegam à conclusão que precisam de ver o imobiliário de uma outra forma, mas aí passa por também, acredito eu, uma transformação interior do próprio consultor para ver essa necessidade, não é? Porque tudo é um processo e até para isso é realmente necessário as pessoas perceberem que têm que olhar para
uma transação imobiliária de uma forma diferente. E como tu disseste muito bem, e tu sabes que eu também sou dessa opinião, cada processo é um processo, não é? Por isso, cada casal, cada pessoa individual tem um projeto. Uma casa é vendida, há um motivo por aquele imóvel ter que ir para o mercado. Então vamos lá entender e perceber o que é realmente, de que forma é que nós podemos fazer para que a pessoa que confia no nosso trabalho tenha o melhor serviço possível. E é isso que eu acho, é que se eu fizer, quem está à minha volta, que sabe, mesmo não me conhecendo, mas que acaba por ser confrontada com o meu trabalho, espera lá, eu tenho que fazer diferente. A mesma coisa contigo, não é? Tu fazes um trabalho diferenciado, os teus clientes confiam no teu trabalho em detrimento de outros, então eles começam a pensar, não, deixa-me lá ver o que é que o André está a fazer de diferente, que agora as pessoas preferem-no a ele do que a mim. Então, sim, haverá sempre, nem que seja pela abertura de consciência, teoricamente, não é? Se realmente tivermos com a perspectiva de queremos melhorar, seja, tento perceber, eu às vezes isso já te aconteceu certamente, ou seja, eles tentar fazer uma reunião com um cliente, tem um imóvel à venda a título particular e ele deu-te a oportunidade de conhecer a casa. Certamente já tiveste dias em que tu vês que se calhar estão lá 3 ou 4 consultores a conhecer o imóvel e a conhecer o proprietário. Eu gosto sempre depois, no fim, quando ele me escolhe a mim e o meu serviço, de perceber o que é que levou a que ele me escolhesse. Ou seja, para eu também perceber o que é que está a ser feito, que está a se enquadrar com o que ele está à procura, ou até mesmo às vezes, se não for esse o caso, também tentar perceber, olha, porque é que escolheu aqui este consultor em vez do meu serviço, o que é que para si não se enquadrava naquilo que estava à procura. Temos de ter, pelo menos nós temos de ter essa perspectiva de aprender, ou seja, está tudo certo e a pessoa tem todo o direito de escolher com quem é que quer trabalhar. Às vezes até pode ter sido, olha, não foi com a minha cara, não houve aquela ligação, aquela empatia, e se quiser escolher outro consultor e está tudo certo. É preciso também trabalhar com as pessoas que gostamos e que faz sentido. Pelo menos é assim que eu vejo. Acho que tu também entras um bocadinho nesse ramo. Sim. E acho que temos, ou seja, há pessoas que para ajudar em todo lado, ou seja, teremos sempre o público que vai precisar dos nossos serviços e que se vai identificar com a maneira como nós o fazemos e com os resultados que vamos tendo dessa forma. E estamos sempre prontos a poder aprender mais, porque como tu disseste, ambos temos esta perspectiva de continuar a aprender e o que eu sei hoje, sei que há algumas lacunas que eu ainda vou ter que preencher, mas faz parte do processo, ou seja, não é um serviço perfeito. Se formos a comparar o meu serviço numa fase inicial, não tem nada a ver com o de hoje. E certamente tu também não é? Por isso é que também demorou aqui algum tempo, mas depois começaste a ter o teu método. Consegues ir aprimorando, mas já tens uma base de trabalho e o cliente já tem uma segurança de que, olha, que a Cristina, vamos trabalhar desta maneira, que eu sei que é uma maneira profissional, apresentável, de confiança, e isso transparece certamente para as pessoas quando têm uma perspectiva, uma conversa contigo e que tu demonstras aquilo que podes fazer. Sabes que eu acho que é importantíssimo, eu diria que indispensável, essa primeira reunião com o cliente, de forma a que nós possamos perceber, porque as pessoas, repara, a maior parte das vezes, eu posso dizer que talvez 95% das vezes que eu vou reunir com clientes, eles não têm a noção exata do processo de venda e de compra. Seja para compra, seja querem comprar sozinhos, queiram vender sozinhos, queiram fazer uma troca de casa, não têm a noção, não têm a clareza de tudo aquilo que é preciso fazer. E essa primeira reunião é fundamental para nós podermos dizer, e como eu costumo dizer aos meus clientes olha, eu posso lhe traçar caminhos, mas o senhor é soberano, o imóvel é seu, claro. Não é? Porque aí depois nós temos a decisão de saber se queremos trabalhar com a pessoa ou não. Claro, às vezes não há muito essa perspectiva, mas é a realidade, ou seja, nós também temos que fazer sentido. Sim. Exatamente. Primeiro, nós temos que apresentar temos que mostrar clareza. Depois, quando o cliente já tem a clareza, temos que apresentar hipóteses viáveis. Claro. Se ele quiser por uma dessas que nós apresentamos é porque temos confiança nisso que estamos a dizer, ok, 5 estrelas. Se ele diz não, eu quero assim, e se nós vemos que esse assim não é aquilo que vai fazer com que ele realmente consiga
fazer as coisas bem, para o bem dele, então nós temos aí o livre-arbítrio de poder dizer, olha, desculpe, mas nesses moldes eu não sou capaz de lhe dar o melhor serviço. Não é? Claro, e temos que ficar, ou seja, se sabemos que não é o melhor para o cliente, também não faz sentido nós estarmos ou seja, a fechar alguma coisa que sabemos que não é a melhor opção no sentido do projeto que ele tem. Não viabiliza aquilo que nós achamos que possa ser o processo mais eficaz e que salvaguarde os interesses do cliente, que é isso na prática interessa. Ele pode não ter essa consciência, porque muitas vezes, entrando aqui numa parte um bocadinho mais técnica às vezes, eu gosto sempre de fazer uma primeira reunião e marco sempre uma segunda. Porque a pessoa não nos conhece, é verdade, ou seja, a menos que já seja algum tipo de referenciação. Mas acho que a primeira, como estavas a falar, a primeira reunião acaba por ter aqui um papel muito importante, ou seja, quebrar o gelo, associar uma cara, a pessoa conhece-nos, há algum tipo de abertura para conversarmos, conhecer o imóvel, perceber o projeto como estavas a falar, e só assim é que depois, numa segunda reunião, conseguimos então apresentar àquele cliente o que é um plano que vai fazer a diferença, não é? Exatamente. O que eu reparo muitas vezes é que, se calhar, nesta primeira reunião, eles acham que, ou seja, vão lá 3 ou 4 consultores e que é tudo igual, ou seja, todos vão fazer a mesma coisa e pronto, e o imóvel há de se vender, mas sabemos que há todo um plano e uma estratégia e os serviços têm que ser ajustados ao que o cliente procura e que viabilize aquilo que ele nos disse que pretende, não é? Por isso e nós só sabemos isso se fizermos uma primeira reunião para delinear então uma estratégia, na segunda reunião então apresentar aquilo que nós achamos ser o plano ajustado para aquele projeto imobiliário. E acho que isso faz muita diferença e é uma perspectiva que os clientes que estão a vender às vezes não têm essa consciência porque não sabiam sequer que era possível ou ninguém lhes apresentou uma solução que se enquadrasse nesses moldes. E temos de ser um bocadinho, era isso que estávamos a falar, temos de ser nós também a fazer esse caminho, ou seja, consciencializar cliente a cliente que isto pode ser feito diferente. Podemos tornar este mercado mais profissional, mais transparente e com rigor e segurança no processo, que acho que é isso que é importante e que os clientes procuram, não é? Porque se fosse só tirar umas fotos com o telemóvel e pôr nos portais, isso não tem valor. Peço desculpa. Isto cortou aqui a net. Sim. Se me permites dar-te aqui um testemunho muito rápido de uma situação que aconteceu há bem pouco tempo, que foi uma senhora, um casal jovem, dos seus 40 anos, que me contactou por intermédio de uma cliente que eu vendia casa e já vendia casa da mãe e que lhe disse, olha, contacta a Cristina, porque eles tinham o imóvel no mercado há 6 meses, cerca de 6 meses, e não tinham visitas, mas não havia propostas, bom, enfim. E então ela contactou-me, a senhora contactou-me, eu fui lá, reuni com eles, a tal primeira reunião que tu falas, para perceber o projeto, para pedir alguns dados, não é? Como a caderneta parcial, para poder fazer a avaliação do imóvel e nessa reunião apresentei os meus serviços, disse como é que eu trabalhava e tal, e eles concordaram em fazer a segunda reunião com a avaliação do imóvel. E eu, quando cheguei à segunda reunião, disse-lhes assim, eu posso dizer o nome dela, porque ela até se prontificou a fazer um vídeo, e eu disse, olha, Patrícia e João, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é que vocês querem primeiro? Pronto. Porquê? Porque a boa notícia é que realmente eles iam conseguir realizar o projeto deles, não na medida em que eles estavam a pensar. Portanto, eles estavam a pensar sair do A para o B, que era o B seria o tópico, aquilo que eles realmente desejavam. E eu disse-lhe, vocês vão ter que dar um passo intermédio. Não vamos conseguir fazer aquilo que vocês, ir aos valores que vocês conseguem. Claro que isto tudo já com uma intermediação financeira pelo meio, porque era uma troca de casa. Não vamos conseguir, mas vamos conseguir dar aqui um passo intermédio. A má notícia é que o vosso imóvel não vale aquilo que vocês, o valor que ele está no mercado. Ou seja, o mercado neste momento não estava a pagar aquilo que eles estavam à espera que pagassem, não é? Estava desajustado do valor real no momento. Pronto, e eles decidiram confiar no meu trabalho. Foi feito um staging à casa. Eu posso-vos dizer que eu tenho aqui coisas no meu escritório, coisas da casa deles, porque tínhamos que ganhar espaço na casa para mostrar que a casa tinha valor, não é? E a casa teve, depois de ser colocada no mercado, ao fim nem de uma semana,
teve num sábado 10 visitas, 6 propostas e uma venda 5.000 euros acima do preço. Mas isto foi possível porquê? Porque eu apresentei o projeto, o processo, eles tiveram clareza daquilo que era preciso eles também fazerem, porque há coisas que têm que ser os proprietários a fazer, nós não podemos fazer por eles, não é? Perceberam que preparar uma casa para os compradores era fundamental e confiaram. E eles também já tinham a perspectiva do que é que já estava a fazer e dos resultados que tinham, por isso a tua opção acabou por sair fora daquilo que eles estavam a fazer e deram-te abertura também para trabalhar, para mostrar que estava para fazer algo mais pelo projeto deles. Exato. E pronto, e a casa foi vendida 5.000 euros acima, entretanto já encontramos a casa para eles e está tudo a correr muito bem. Já foi feito contrato de promessa, compra e venda e tudo mais. E isto dizer o quê? Que é importante as pessoas terem clareza, saberem o espaço e ninguém é igual a ninguém. Há coisas basilares, não é? Que nós sabemos que tem que ser assim. Há sempre um primeiro passo para a compra e há sempre um primeiro passo para a venda. Não é? Exato. Sempre. E às vezes é um passo doloroso. E eu diria que antes do primeiro passo há um pré-passo, que é contactarem um consultor imobiliário que lhes dê clareza. Exato. Isso também já chegamos lá, porque muitas vezes, como sabemos, as pessoas não têm, ou seja, não é o trabalho diário, é normal que não tenham a percepção de tudo o que é envolvido numa transação e que pode beneficiá-los quer em termos de valor, quer em termos de viabilização do que é o projeto imobiliário deles. Pegando aí um bocadinho, só aqui para contextualizar muito rápido, sem entrarmos muito em detalhe, tu falaste aí do homestaging, eu conheço, mas pode haver aqui também alguém que nos esteja a ver ou que vá ouvir a gravação e que não conhece muito esse termo, quero só aqui dar um pequeno contexto do que é feito e qual é que é a mais-valia principal dessa técnica. O homestaging é preparar a casa. Ou seja, nós quando vivemos dentro de casa, nós temos a nossa decoração. Temos as fotografias, temos várias coisas que são nossas, se calhar a pintar uma parede de amarelo ou pintar uma parede de vermelho, mas essa parede não vai ser bom para as fotografias ficarem visualmente atraentes e para realmente podermos mostrar a amplitude do espaço. E na realidade, não sei se esse exemplo que estás a dizer também acaba por ser um bocadinho, vai haver pessoas que vão adorar e vai haver muitas que vão odiar se calhar. Ou seja, nós quando queremos vender, queremos abranger um público e um nicho um bocadinho maior, sendo que, claro, que temos que direcionar para um determinado nicho e público-alvo que vai gostar, mas também não afastar muitos potenciais compradores, se calhar por uma má impressão. Exatamente. Por exemplo, este caso que eu falei, era uma situação de um casal com 2 filhos, que na casa não havia arrecadação e claro que a casa estava muito cheia, não é? Com aquilo que se usa e com aquilo que não se usa arrumado. Claro. E quando há uma mudança é que se percebe o que é que está em casa, não é? Quando é o processo de mudança. Exatamente. Então estava muito cheia e a casa depois do homestaging ficou completamente diferente. As fotografias, porque depois o que eu falo sempre aos clientes é, normalmente eu faço as visitas, tento juntar as visitas todas na mesma tarde ou na mesma manhã e peço ao cliente que deixe a casa conforme está nas fotografias. Para que o impacto do cliente comprador que vai ver a casa não seja negativo. Eu vi isto nas fotografias e agora tem outra coisa. Claro. Então o homestaging é isso, é preparar, é despersonalizar a casa, aumentar os pontos fortes e retirar-lhe tudo o que seja atrito, tudo o que leva o comprador a ter objeções. Porque se está uma parede de verde e o senhor é do Benfica, não é? É uma chatice. Vai ser um ponto de conversa, mas calhar não vai ser um ponto de seleção para avançar com a compra. Sim, porque vai ser logo, mas eu vou ter que pintar esta parede, eu vou gastar dinheiro, já vai querer diminuir o valor do imóvel. Claro. Enquanto nós podemos ultrapassar essa objeção neutralizando. Na verdade é neutralizando, porque o branco é branco, se a pessoa depois quiser pintar de verde, amarelo, de azul, as bolinhas, faz o que ela entender, porque a casa já é dela. Mas não teve objeções de início. Então o homestaging é precisamente isto, é preparar a casa para
que o comprador se sinta mais acolhido e perceba que aquela pode ser efetivamente a casa dele. Daí, este caso que eu disse, teve 10 visitas, 6 propostas. Claro. Acaba por nos aumentar aqui a percepção de valor do imóvel em si e acabar ou por aumentar o valor ou por haver menos aqui margem de negociação, ou o imóvel ter sido por um preço superior do que sairia se tivesse todas aquelas objeções, porque as pessoas, claro, queriam pegar nesses pontos negativos e utilizar num processo de negociação e de custos que iriam ter para o fazer, ou seja, é tentar ao máximo maximizar o valor do imóvel. Pode ser, como tu falaste, essa parte de despersonalizar, retirar tudo o que está em excesso, ou em alguns casos, também aqui só para contextualizar, colocar mesmo mobília ou algo que possa dar uma perspectiva ao comprador do que é que pode ser feito naquele espaço. Porque nós vemos nos apartamentos remodelados em que está tudo vazio e às vezes os compradores que nós acompanhamos têm dificuldade em percepcionar o que é que pode ser feito. Será que nesta sala cabe o meu sofá, que é muito grande? Será que no quarto cabe a cama de casal com mesas de cabeceira? Ou seja, é um bocadinho esse também o papel de tornar as coisas mais fáceis para o comprador, que muitas vezes não são olhos treinados como nós que estamos todos os dias no mercado, não é? E já vimos imensos imóveis e sabemos o que é que pode ser feito em determinados espaços, não é? Mas as pessoas acabam por estar muitas vezes a ter um primeiro contacto, porque as casas, muitas vezes para uma família, é a compra de uma vida. Hoje em dia um bocadinho menos, mas antes era assim, ou seja, compravam um imóvel e permaneciam nele para o resto da vida, ou seja, não havia esta prática de transacionar e procurar imóveis. Ou seja, é um bocadinho esse também o trabalho do homestaging, é tentar tornar mais atrativo para a divulgação e atrair mais potenciais clientes ao imóvel, não é? Tal e qual, é isso mesmo. Boa. Eu estou dentro do assunto. Pronto, conseguimos aqui conversar sobre este ponto, apesar de, como tu tens também quem trabalha contigo nessa área, eu gosto sempre também de realçar, e é um dos serviços que eu também gosto de apresentar aos meus clientes, se vir que faz sentido para aquele imóvel. Haverá certamente imóveis em que não é preciso um trabalho tão profundo de homestaging, às vezes só ter algum tipo de cuidado e de preparação mais simples do imóvel, ou seja, uma arrumação, uma limpeza, ou tirar as fotografias, coisas mais simples que podem ter um efeito visual também atrativo e que vai melhorar a fotoreportagem e a apresentação do imóvel nos portais, que nós sabemos que hoje em dia acaba por ser muito importante. Exatamente. Pegando agora nesse ponto, estavas a falar desse projeto e de facilitar esse processo, o que é que para ti mais te realiza como consultor imobiliário? Agora é algo assim mais... Olha, eu vou-te dizer mesmo do fundo do coração, é ver o olho dos clientes quando... Há transações e transações, não é? Já tive transações problemáticas que os clientes, os vendedores e os compradores incompatibilizaram-se ali por uma coisa ou outra, mas perceber que mesmo que isso aconteça, eles ficam satisfeitos com o trabalho. Mas acima de tudo é o brilho nos olhos deles quando acaba, a felicidade deles. Claro. É perceber que eu fiz a diferença naquele processo. E então isso dá-me uma felicidade imensa. Claro que eu trabalho porque também preciso de ganhar dinheiro, não é? Claro, mas é o nosso negócio também, não é? Mas juntar estas duas coisas, a última escritura que eu fiz, quando saímos de assinar, eu disse, olha, parabéns, desejo que tu tenhas muita felicidade na tua nova casa. E ela disse-me assim, eu até fiz um post sobre isso, ela disse-me assim, olha, obrigada por estares comigo nesta caminhada. Então isto diz muito, claro. Não é? É estar o passo a passo, é às vezes perceber que não vai dar nada, mas que nós temos que estar com o cliente para ele perceber que não dá nada assim. Claro. Não é? Então isto dá-me muita felicidade, é perceber que os clientes sabem que eu faço tudo por eles, não é? E isso para mim acho que é o melhor rendimento que eu posso ter, claro. Tirando depois, claro, a parte financeira. Sim, mas acaba por ser a consequência de um trabalho bem feito, é isso que eu vejo, ou seja, não é o primeiro ponto que se pensa, ou seja, é pensar no projeto e como é que vamos viabilizar que aquilo aconteça, e a parte da remuneração acaba por ser uma consequência de um trabalho bem feito. Tal e qual. Porque eu acho que se nós não tivermos um trabalho bem feito, honesto, transparente, no longo prazo isso vai acabar por não ter resultado. Isto é um negócio que é de recomendações, um negócio relacional. Nós temos que prestar um bom serviço e essa pessoa vai nos recomendar a outras pessoas. Toda a gente conhece alguém que quer comprar ou vender, não é? Também a própria tipo era um bocadinho essa a base, não é?
de saber que toda a gente do nosso círculo de influências, em algum momento, pode não ser hoje, mas mais à frente vai ter alguém que quer comprar ou vender. Nós temos que estar no top of mind, ou seja, na percepção de maior valor para aquela pessoa. Quando chegar a esse momento, eles vão se lembrar: olha, a Cristina fez um excelente trabalho com a minha amiga, com uma familiar, com alguém de referência, e quer a Cristina, ou seja, não chega a procurar outros consultores ou outras soluções, porque a Cristina está no topo da mente nesse aspecto. Por isso, sim, acho que se enquadra bem com o que eu conheço de ti e acho que faz todo o sentido. Agora, entrando aqui noutra parte que acho que também pode ser do interesse, muitas vezes fala-se que o mercado imobiliário pode estar aqui numa questão de uma bolha, de certo tipo de problemas. Como é que tu vês o mercado imobiliário de um modo geral? O que é que tu achas como é em que estado é que está o mercado? O que é que se pode esperar daqui para a frente? Se tens alguma perspectiva, apesar de que não é futurologia, é só o que é que tu sentes do mercado neste momento? Olha, eu sinceramente às vezes, pronto, lá está, eu não tenho a noção do que foi os mercados anteriores a 2019, mas tenho conhecimento que já houve muitas oscilações, já houve alturas em que se diz, não é? Que eu aí não sou muito, não subscrevo muito isso, mas que se diz que o mercado está para os compradores ou o mercado está para os vendedores, não é? Então, o que eu acho é que neste momento às vezes assusta-me um bocadinho, porque ver que os imóveis sobem a um ritmo alucinante, mas não me assusta pelo mercado em si, assusta-me até que ponto é que as famílias vão conseguir suportar tudo isto, não é? O que é facto é que continua a haver procura, o que é facto é que continua a haver transações, o que é facto é que continua a haver créditos, Claro. não é? E acredito que esta questão dos jovens, do governo dar este benefício aos jovens, que vá também mexer muito no mercado imobiliário, o que também em certas coisas, em certos aspectos me assusta, que isto não é tudo bonito, não são tudo rosas, não é? Não é, agora é que eu vou comprar a minha casa, claro, e agora é que vai ser. Tem tudo prós e contras, não é? O que é facto é que as coisas continuamos a vender, continua-se a comprar, e nós temos que estar moldáveis, adaptáveis às circunstâncias, não é? Para também ajustarmos a forma como nós servimos o nosso cliente. Que os desafios dos clientes também vão mudando, ou seja, o mercado é dinâmico e nós temos de estar preparados para ajudar os clientes nas diversas fases, ou seja, há uma fase se calhar é mais difícil vender um determinado segmento por algum tipo de restrições, ou seja, quer em termos de financiamento, porque as taxas estão mais altas e nós passamos por isso e estamos a passar, não é? Na prática houve agora uma perspectiva aqui também de alguma descida das taxas de referência, mas não deixa de ser taxas elevadas para o que se via há alguns anos atrás, não é? E os imóveis não deixaram de aumentar de valor. Exatamente. Temos aqui um ponto que as pessoas pensam como é que é possível, mas na realidade é um mercado que às vezes parece muito, muito elementar, mas eu utilizo muito esta expressão, é que eu ouvi há muitos anos atrás, que é prognóstico só depois de jogo, não é? Nós ouvíamos na pandemia, isto agora vai ser, e houve consultores que disseram que nunca venderam tanto como na pandemia. E o pós, eu acho que no pós também houve um tipo de público que também se movimentou e que não se iria movimentar. Ou seja, a questão de procurar um espaço exterior, uma varanda, um terraço, ou seja, foi requisitos que os potenciais compradores ou vendedores passaram a querer. Não sabiam que queriam, mas tiveram tanto tempo fechados que acabou por ser uma necessidade e um fator não negociável no projeto de imobiliário em si. Há sempre fatores que fazem com que a pessoa... Há sempre a necessidade de habitação, não é? Há sempre uma necessidade de habitação. E depois há fatores que potencializam ou não essa necessidade. E nós temos que nos adaptar, como nós temos estado a dizer, temos que nos adaptar a essas oscilações e perceber também como é que nós vamos informar o nosso cliente que é o melhor para eles. Porque às vezes pode não ser, não é? Eu já tive casos que fiz a primeira reunião e depois disse, olha, eu acho sinceramente que não é o tempo de vocês avançarem com este projeto. Vamos esperar, na minha opinião. E depois claro, a pessoa é livre de o fazer ou não. Sim, ou não é?
mas lá está, porque depende dos timings, depende das pessoas, dos timings das pessoas, depende dos timings do mercado. Portanto, há aqui muita coisa, mas que efetivamente os preços levaram agora uma subida substancial que não era prevista, porque nós sabemos que eles têm vindo sempre a subir, mas era previsível que estagnassem pelo menos. Exato, era o que eram as previsões, era pronto, não aumentar, mas haver ali algum tipo de retração com estas taxas elevadas. E não aconteceu isso. Não é? E não aconteceu isso. E nós vemos imóveis que estão no mercado também porque as pessoas não têm a consciência, quem põe o imóvel à venda sem um consultor imobiliário, às vezes não têm a consciência do valor real do imóvel, porque isto é como eu costumo dizer, as pessoas têm 3 idades, não é? É a idade que têm, a idade que lhes dão e a idade que elas acham que têm. Podem não ser coincidentes todas. Podem não ser coincidentes. O imóvel é a mesma coisa. O valor do imóvel tem um valor sentimental para o proprietário, tem um valor comercial e tem um valor venal, que é o valor de venda. E ter esta consciência que nem todos os imóveis que estão no mercado estão um valor de venda, não é? E que as pessoas às vezes veem o valor que está anunciado e acham que aquilo é um valor de venda, ou seja, temos de ter um bocadinho essa sensibilidade de tentar fazer com que, sem também destruir as expectativas totais, mas apresentar os dados que são a realidade, ou seja, não somos nós que fazemos o mercado, ou seja, nem são os vendedores, ou seja, é os compradores é que acabam por ditar qual é que é o valor que aquele determinado bem vale. Isso às vezes é muito complicado, inclusivamente eu agora tenho estado a ver algumas polémicas nas redes sociais sobre esses temas com os consultores e que nós, de alguma forma, também temos alguma influência no que é o valor dos imóveis, não é? E nós sabemos que muitas vezes a nossa maior dificuldade no dia-a-dia nem sequer é nós a queremos pôr o valor mais alto, é precisamente o oposto, ou seja, é consciencializar aquela pessoa que o imóvel no mercado atual, os compradores ou o mercado, não está disponível a pagar determinado valor, ou seja, fica desenquadrado com o que é o valor que está a ser transacionado no momento. Ou seja, isso às vezes é a nossa dificuldade, é conseguir ajustar estas duas partes. Ou seja, que normalmente é sempre para cima e eles não querem pôr para baixo, apesar do que se possa pensar. Exato. O nosso por causa trabalho do valor sentimental. Que muitas vezes é por causa do valor sentimental. Exatamente. Não é? Porque, pronto, e há vários fatores, não é? E também sabes que há sempre aquela teoria de que o meu vizinho vendeu por X ou Y, ou seja, que era o valor que estava anunciado e depois acaba por ter aqui uma diferença para o valor real transacionado e que às vezes, quando nós apresentamos os dados, fica um bocadinho mais difícil de chegar àqueles valores que eles idealizavam que pudesse ser possível. É verdade que cada vez mais o consumidor está mais consciente, porque hoje a informação está disponível, é só ir ao Google, mas há critérios que os vendedores não têm noção de como é que eles se quantificam e como é que eles se moldam no meio de uma avaliação, não é? E estamos a falar em avaliação, eu não estou a falar em estimativa de valor, que são coisas diferentes. Sim. Mas é bom termos essa percepção, apesar de nós não fazermos avaliações, ou seja, são os peritos avaliadores que o fazem e que, por lei, o podem fazer, não é? Que depois os bancos contratam para fazer a avaliação de determinado ativo, mas claro que nós temos de ter percepção do que é avaliado, não é? Para também conseguirmos aconselhar da melhor maneira e dar algum tipo de suporte ao vendedor que pode não estar a percepcionar o que determinado bem pode ter, não é? Porque não é só o que é que o vizinho vendeu e vou vender igual por mais 10 mil porque a minha tem uma remodelação na casa de banho, não é? Que é muito isso que nós às vezes vemos. Assim, continua, desculpa. Não, é precisamente isso que tu estás a dizer e também perceber, porque as pessoas às vezes dizem assim, mas eu tenho um T2 mais um. Então acham que é um T3, mas não, é um T2 em que o 1 é um arrumo. Na caderneta é considerado como uma área dependente e está como arrumo, não é? E isso não é um T2, é um T2, em que o 1... Foi aproveitado, mas às vezes foi aproveitado, é uma benfeitoria. É esse trabalho de consciencialização, porque eles acham que se aquilo é um quarto neste momento, vai ser avaliado como quarto, mas na prática nós temos que informar que se vier um comprador dependente de financiamento, vai ser um problema, possivelmente, porque a avaliação
não vem como é esperado. Por mais que possa É achar essa que tem um valor clareza X. que nós, exato, é essa clareza que nós temos que transmitir ao proprietário, não é? Que é a diferença. Às vezes, a minha casa tem 300 metros. E, na verdade, tem 250 mais 50. Em que os Exato. 50 estão divididos em varandas e em arrecadação. E isto é um exemplo. Que o valor metro quadrado não é o mesmo, é uma percentagem desse valor. Exatamente. Portanto, isso é muito importante e eu acho que há essa lacuna ainda nos consultores de também terem esta percepção para informar devidamente os clientes. Para desmistificar estes valores às vezes absurdos que são vistos e que lá está. Então, se o meu vizinho vendeu por 300 mil, eu fiz mais um arrumo lá, transformei o arrumo num quarto, então o meu é por 400. Não é assim, não é? Exato, era bom, não é? Mas às vezes tem que ser essa percepção que nós temos também de transpor para os clientes. Isto não só nos vendedores, mas acho que às vezes nos compradores também temos esse papel importante de, muitas vezes é a primeira compra, ou seja, todo o processo é um bicho de sete cabeças, ou seja, não sabem o que é esperado em cada fase do processo, acabam por ter muitos receios. Muitas vezes até não têm noção do mercado como é que funciona, mesmo o apoio do consultor nessas situações. Nós sabemos que na prática do mercado nacional o trabalho do consultor a acompanhar o comprador não é pago pelo comprador, ou seja, é aqui uma partilha entre agências que acaba por ser remunerado na mesma ao consultor, mas não tem custo para o comprador, ou seja, só tem mais valias ter alguém a dar-lhe segurança ao longo do processo e que vai defender os interesses do comprador acima de tudo, que é isso que interessa. E eu, por acaso, gosto muito de trabalhar com compradores, que acaba por ser um processo que nós conseguimos dar muita segurança e estamos a salvaguardar de forma, para eles, totalmente gratuita, apesar do nosso trabalho ter valor e ter que ser remunerado, como é óbvio, mas para o comprador é uma salvaguarda de que nós estamos lá para garantir que o processo corre bem e que, costumo dizer que só dou o meu aval de que isto pode ser uma boa opção se eu realmente achar que é uma boa opção. Ou seja, não podemos dizer que, ao primeiro que vemos, que é uma grande opção e vamos avançar. Ou seja, temos que ter essa abertura e transparência de realmente dizer os prós e os contras e a pessoa decide com a informação que tem. Acho que isso é importante e não querer apressar de nada num processo que já é por si só um pouco estressante para quem está a fazer pela primeira vez. É verdade. Os cores, eu também dou sempre a indicação de que o primeiro passo, depois de falarem comigo, não é? Depois de falarem comigo, o passo a seguir é realmente perceberem a nível financeiro como é que eles se enquadram. Porque o que é que pode acontecer? É que um cliente que quer comprar um imóvel não sabe do processo, nunca se informou com uma pessoa especializada na área como é que é toda esta dinâmica. Então vai o quê? Eu fiz uma simulação no Idealista, ou fiz uma simulação no BPI, nessas simulações aquelas automáticas que não é nada do banco. Eu consigo ir até 200 mil. Então a pessoa começa a procurar um imóvel 200 mil. Mas depois, e vai visitar, e vai andar a ver. Supostamente não iria visitar, mas sim, isso já são outras questões. Sozinhos. Eu estou a dizer, antes de terem essa clareza, muitos fazem isso. Sim, mas eu estou a dizer na perspectiva de que se também vão ver um imóvel que está angariado por algum consultor, não é? Também não houve uma triagem, ou seja, também estamos a levar pessoas estranhas a um imóvel de um cliente que nos confiou uma responsabilidade. Eu gosto sempre de fazer ver isso aos meus proprietários, mas também aos compradores, eles perceberem que para eles também é a melhor opção. Ou seja, eu tenho alguns processos agora em intermediação de crédito precisamente nesse sentido. Ou seja, já estavam a querer ver imóveis e só, vocês vão ver imóveis que vão adorar, mas se calhar depois vão ter algum tipo de stress aqui que era desnecessário, porque se calhar o financiamento por algum motivo pode não chegar a esse valor e depois cria uma expectativa que vai ser defraudada, porque não conseguimos avançar com esse imóvel. Por isso o processo ideal seria, avançamos com a intermediação, temos ok, podemos chegar a X. A partir daí, estamos 100% focados, vamos encontrar o imóvel ideal e vamos encontrá-lo. Mas vai estar ajustado, vai estar ajustado. E ao mesmo tempo, eu costumo dizer, olha, desculpem lá, mas eu sou um bocadinho cusca. Eu preciso de saber alguns pormenores para vos poder ajudar da melhor maneira. Porque é assim, não é só o crédito, o valor de crédito, mas o valor que eles têm, o valor das despesas. Porque eu tenho deparado, e tu também, com certeza, e todos nós, como consultores, que nem sabem que têm que pagar despesas no dia da escritura.
Claro. Portanto, e tudo isto é necessário esclarecer. E uma das coisas que eu costumo dizer é sempre, se imagino que vai ver uma casa de 200 mil euros e depois só tem um crédito de 150. Não lhe vai agradar mais nenhuma casa que veja, porque aquela era a casa dos seus sonhos. Já ancorou uma determinada expectativa num determinado imóvel. Não? E o contrário também é verdade, que é, vai procurar uma de 150, mas pode ir até uma de 200 e que às vezes mais 10 ou mais 20 pode Sim, fazer não precisa a de chegar ao diferença. máximo do plafond. Exatamente. Do budget. Pode fazer a diferença num ou noutro pormenor que seja bom para eles, não é? Para o seu projeto de vida. Então, o comprador também realmente precisa de muita clareza, precisa de perceber todos os passos, é preciso de nos sentarmos com eles e dizer, olha, por exemplo, se for um imóvel de 160 mil euros, até que valor, quanto é que vai ter que pagar, quanto é que é de escritura, quanto é que é de registros, não é? Portanto, se é de 500, então quanto é? É para não haver uma surpresa na altura final, não é? Quando chega ao fim, depois é uma Exato. surpresa. Exato. Eu acho que isso também é importante, agora pegando também no que estás a dizer, é uma coisa que eu também defendo, ou seja, todas as pessoas que vêm até mim que pretendem viabilizar um projeto de compra, eu gosto sempre de fazer uma reunião, nem que seja assim como estamos a fazer, por videochamada, ou seja, para conhecer e para haver ali uma cara, um compromisso entre as partes, vamos fazer isto em conjunto. Ao invés de o tradicional quer imóveis até determinado valor, depois envia-se links que nunca mais acabam, ou seja, isso não é, no meu entender, algo que seja profissional e que está a ajudar aquelas pessoas. Acho que temos que conhecer e aí depois dedicar o nosso tempo a 100%, e eu acho que, pelo que tenho percebido, os compradores acabam por valorizar essa nossa dedicação quando o projeto chega ao fim, entre aspas, à escritura, mas já todo um acompanhamento também pós-escritura, não é só chegar ao momento e fica fechado, ou seja, haver um acompanhamento pós-compra, não é? Que aí também são nossos clientes e temos que voltar a nutrir e perceber se está tudo a correr bem, mas é esse acompanhamento que eu acho que vai dignificando também a profissão e os compradores vão ver valor no que nós estamos a entregar. Porque na prática não tem custos para eles, mas depois o valor que entregamos é um valor que eles conseguem perceber a olhos vistos porque de fazer sentido estarem a ser acompanhados. E o acompanhamento, não é? Porque eu defendo que o acompanhamento não termina no dia da escritura. Sim, vai mais além. Porque normalmente mais há uma série de coisas que podem ser feitas. O comprador nessa área, não é? A partir do momento em que compra a casa, tem uma série de passos que tem que fazer. Não é? Pedir isenções de IMI, etc, etc. E às vezes eles precisam da nossa ajuda. Como é que eu faço isto? Como é que eu agora vou fazer? Não é? Mudar o cartão de cidadão, pronto, todas as coisas. E isso também é um pós-venda que eu acho que o consultor deve dar ao cliente, porque isso também não só é bom para o cliente, como é bom para o consultor. Porque, sim, sem dúvida. O sentimento que o cliente tem é que ele não quis, ele ou ela, não é? Não quis só fazer uma escritura. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Sim, até mesmo no pós, ou seja, ao fim do tempo perceber se está tudo a correr bem, se há alguma coisa que podemos ajudar, às vezes até há alguma questão que tem que ser resolvida, ou seja, nós podemos ter contactos que podemos fornecer e fazer essa ponte para que tudo corra pelo melhor, que é esse o interesse e que se mantenha nas expectativas que eles criaram, não é? Porque uma compra há sempre uma expectativa, um projeto que está ali a ser concretizado e convém que nós estejamos também próximos para fazer esse acompanhamento para alguma eventualidade que possam precisar de nós, ou seja, não é só nesse processo de transação em si. Mas também com isso estávamos aqui a pegar um bocadinho já nos incentivos do Estado em si e deste aumento, ou seja, relacionando um bocadinho, estávamos a falar do aumento dos preços. E depois quando vemos uma medida que, no meu entender, é ótima, principalmente o IMT e Imposto de Selo, ou seja, a isenção dos impostos no ato da compra, mas depois associamos isso a um financiamento a 100%, estamos a aumentar muito aqui a nossa procura, que já é grande, ou seja, a pressão no mercado vai aumentar ainda mais e já se nota isso, não sei se estás a ter percepção, mas os imóveis que eu tinha remodelados abaixo de 200 mil é uma loucura de contactos e de pessoas e uma faixa etária jovem que tem créditos até estes valores que está à procura deste tipo de produtos. Não achas que sem aumentarmos a oferta, que é isso que nós temos, ou seja, não há imóveis novos no mercado, ou seja, o que temos é remodelados, não vamos estar a agravar o nosso problema que já temos da habitação em si? Olha, eu acredito que sim,
não é? Porque lá está, é a lei da oferta e da procura. Se a oferta se mantém e a procura aumenta, é natural que os valores do mercado também aumentem. Mas eu acho que é também um bocadinho uma faca de dois bicos. Né? Porquê? Porque se por um lado os jovens têm uma facilidade de fazer essa aquisição, que é ótimo, eu estou a falar mais no financiamento a 100%, está bem? Porque o IMT e o IMI, isso é fantástico. O financiamento a 100%, o que é que eu acho? Acho que, a minha opinião, ok? Isto é só a minha opinião. Eu também tenho uma opinião particular sobre isso. Pois, eu acho que não vai facilitar tanto os jovens assim como parece. Por uma razão muito simples. Porque o vendedor, a não ser que seja um investidor, não é? Vamos lá ver. Hoje em dia, no mercado atual, o que é que nós temos? O comprador vai recorrer ao crédito, sabe que tem um valor até X, faz a negociação, mas ele tem capitais próprios. E esses capitais próprios vão ser utilizados no contrato de promessa compra e venda. Não é? Que depois fará uma escritura a 60, a 90 dias, conforme for a negociação e for a necessidade. E o vendedor normalmente utiliza esses 10%, portanto, e quando nós estamos a falar no contrato de promessa compra e venda, partimos do princípio que já foi feita a avaliação e que já foi e que está tudo dentro dos conformes, não há aqui cláusulas suspensivas, entrar muito nisto, não é? Mas sem cláusulas suspensivas relativamente ao crédito aprovado, avaliação feita, o vendedor que vai fazer uma troca de casa utiliza esses 10%, ou os 15%, ou os 5%, ou seja aquilo que acordaram, porque não há um valor obrigatório por lei, não é? O valor que acordaram de contrato de promessa, compra e venda para fazer o quê? Ir procurar a sua nova casa. E fazermos aqui um match entre todas estas transações. Claro. Com o financiamento a 100%, isso não vai acontecer. Porque se o jovem só vai fazer na data da escritura, o vendedor, só na data da escritura, que tem que entregar a casa ao jovem, é que vai poder ter dinheiro para ir procurar a dele. Então, o que é que eu acho? Que será uma subida de valores mais acentuada em relação aos imóveis que estão de investidores. Aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho e no mercado imobiliário e que compram, remodelam depois fazem a revenda. Mas não é a sua casa, não é? E a eles, se calhar, não faz diferença fazer um contrato de promessa, compra e venda a zeros, se é que isso vai ser possível fazer, não é? Não sei como é que ainda não há legislação sobre isso. Nós temos legislação sobre o IMT e sobre o imposto de selo, mas sobre o financiamento a 100% ainda não saiu. E se houver a possibilidade de fazer um contrato de promessa, compra e venda a zeros, o investidor tem capacidade para esperar mais 60 dias ou 90 dias pelo valor total do imóvel. Pode querer ou não. Pode querer ou não, mas se calhar tem mais capacidade de suportar esse tempo do que uma pessoa que quer fazer uma troca de casa e que precisa daquele valor para o financiamento da compra. Então, vai haver muita procura dos jovens, mas não vejo que seja assim tão fácil como parece. Principalmente por esta questão. Eu acho que em mercados mais arrefecidos, mais periféricos e em que não há uma dinâmica de mercado como nós temos na Grande Lisboa e Margem Sul, acho que pode funcionar porque os imóveis estavam parados e é uma maneira é a opção que tem e vai-se transacionar nesses termos. Eu acho que no nosso mercado aqui, da Grande Lisboa e Margem Sul, acho muito difícil de viabilizar. Só para dar um exemplo, estes imóveis que eu tinha remodelados T2 abaixo de 200 mil, ambos saíram pelo valor anunciado e as pessoas que tinham só os 10% já tiveram dificuldades, porque iam condicionar a avaliação, não é? E eu vendi os dois, um a pronto pagamento e outro em que não colocaram cláusula, ou seja, foi muito mais atrativo para o meu cliente vendedor
porque dava uma segurança adicional. E já nem estamos a falar de pôr zero no contrato, estamos a falar de pôr 10% do valor do imóvel no contrato e mesmo assim não conseguimos chegar lá porque tínhamos propostas que fariam todo mais sentido para o meu cliente vendedor. Ou seja, isto é só uma realidade que eu acho que é onde se vai sortear este público, que é até aos 250, vá, por aí nesta faixa de valores. E já não está a ser possível no mercado aquecido que temos viabilizar às vezes negócios com 10% e com cláusulas suspensivas. Quanto mais dizer, olha, nós fazemos uma proposta, mas não lhe dou nada, ou seja, vai esperar 90 dias e se eu quiser ir para o outro lado, vou, que nada acontece, porque é essa a prática. O contrato tem um sinal precisamente para salvaguardar as partes. Não é? O vendedor que tem um sinal que, se o comprador não quiser fazer o negócio, perde esse sinal, e o contrário, ou seja, teria que devolver em dobro. Se o valor for zero, ou 500 euros ou 1000 que seja, acaba por ser muito fácil estes contratos deixarem de ter viabilidade. É por isso é que eu acho que nós não podemos falar muito antes de termos realmente de sair a lei, não é? Porque aquilo que nós estamos a dizer, com certeza que as entidades competentes, porque aquilo que está no decreto-lei que viabiliza, não é? E que autoriza o governo a legislar sobre essa matéria, diz que as entidades que vão são intervenientes é o Ministério da Habitação, o Ministério da Juventude, as entidades bancárias e o Banco de Portugal, que já se pronunciou sobre o assunto. Portanto, há aqui tudo isto, todas estas entidades têm noção destes processos. Portanto, eu acredito, quero acreditar, que isto vai ser salvaguardado, não é? Sou minha mulher de fé, né? Portanto, sim, eu também já não tenho aqui muito tempo para implementar, que em teoria seria aqui até 10 de setembro, que seria aqui o timing dos 60 dias após a apresentação. Até dia 11 de setembro o governo tem que se pronunciar. Nem que seja a adiar por mais um X tempo. Exato, mas teria que haver algo nesse sentido. Às vezes também é uma questão política, isso também às vezes não sabemos. Exato. Porque isto acaba por ser medidas que também são populares e que as pessoas acabam por fazer a diferença, mas também não sabemos agora até que ponto é que vai ser a aplicabilidade disto, não é? Mas olha, eu acho que é muito importante nós, consultores, estarmos a par e termos a noção exata para podermos auxiliar cada vez melhor. Para não dar também falsas expectativas às pessoas. Porque às vezes mais vale, entre aspas, sermos advogados do diabo, não é? Do que estarmos a criar falsas expectativas, que eu tenho percebido que isso infelizmente acontece muito, e depois não serem concretizáveis. Porque há aqui também muitas discrepâncias, não é? Eu, por exemplo, estou-me a lembrar que a isenção do IMT e do imposto de selo é para imóveis até tendo que cumprir uma série de requisitos, que são cumulativos, não são individuais. Estão isentos até 316.700 e qualquer coisa. 772, sim, eu até tinha aqui esse dado. Exato, pronto. E no financiamento a 100%, podem-se comprar imóveis até 450 mil. Sim. Ou seja, não é se tiver o financiamento de 450 mil que vai conseguir, vai não pagar... Tem que pagar uma porcentagem dos impostos. Sim. Então, isto é um dos pormenores que nós temos que explicar aos jovens, que acho que com 35 anos já não se é tão jovem assim, não é? Sim, até mesmo esta questão poderia ter sido na compra da primeira casa, mas sim, vamos... a idade foi os 35, mas acho que se fosse, por exemplo, para quem nunca comprou uma casa, poderia também ter sido aqui benéfico para ajudar realmente estas pessoas, que o mercado de arrendamento também não está fácil, não é? De um modo geral, e que há pessoas que nunca tiveram a possibilidade de comprar, e esta poupança de que, no máximo aqui, 13.000 euros é muita coisa em impostos, não é? Acaba por ser aqui uma grande ajuda. Sim, sem dúvida. Mas há muitos pormenores, não é? Há muitos pormenores nestas duas leis, porque apesar de fazerem parte do mesmo bolo, são leis diferentes. Sim. Que se tocam em alguns pontos, mas em que outros também são dispares. E então é preciso analisar uma que já saiu e a outra que vai sair. Porque quando ela sair é que a gente pode saber efetivamente mais pormenores. Mas já conseguimos, pelo menos nas regras,
para que as pessoas estejam aptas a isso. Por exemplo, estou-me a lembrar de outra, diz que, portanto, os jovens podem candidatar-se a estes benefícios desde que não tenham rendimentos superiores ao 8º escalão. Não é? Que é os 81 mil e qualquer coisa. É, 80 mil, segundo o IRS 2024. Até 80 mil. Então, mas vamos lá saber, 80 mil em conjunto, sozinho, como é que isto funciona? Não é? Portanto, já se sabe que em conjunto, se for um casal, os dois juntos, se fizerem o IRS em conjunto, não podem ultrapassar o 8º escalão. Mas se for um indivíduo sozinho, a mesma coisa. Também não pode ultrapassar o 8º escalão. Mas sozinho também já poderia ter 60 mil ou assim, por exemplo. Exatamente. Mas quando se pensa em 80 mil, eu penso em mim. Não é? Eu, pessoa. Mas não é eu, pessoa. É eu, casal. Sim. Não é? Claro. Pronto. Então, são muitos pontos que há aqui necessidade de esclarecer, porque depois depende... Se, por exemplo, um casal em união de facto, como é que isso funciona? Depende. Claro. Então, há uma série de questões que têm que ser vistas. Eu acho que, por exemplo, para aquelas pessoas jovens que possam aproveitar estas medidas, mas até têm, por exemplo, algum capital, têm 10, 15%, acho que vai ser muito bom. Ou seja, conseguem usar isso no ato do CPCV e depois, então, no ato da escritura ser ressarcido ou haver ali um processo e aproveitar ao máximo a viabilidade, estender o crédito e ter uma prestação mais baixa. Também depende um bocadinho, se é que é importante conhecer o projeto. Vai haver perfis de pessoas que isso vai fazer sentido, há outras que vão preferir ter menos financiamento. Ou seja, depende um bocadinho o que é o projeto. Exato, mas André, há uma coisa que também é importante. O 100% é do valor da avaliação. Não é? Isso é outra questão. Vai ter na mesma essa questão. Exatamente. Porque imaginando que o imóvel está à venda por 300 mil e o comprador aceita aquele valor, mas o imóvel depois é avaliado por 250, o Estado vai dar 250 dos 100% dos 250 mil, não dos 300. Exato. Na prática, o bem não vale aquilo para efeitos, quer do banco, quer do Estado, que vai dar a garantia do percentual. Por isso vai haver sempre muitas questões que têm que ser pensadas e ajustadas, e também é importante termos essa perspectiva de estarmos atualizados e tentar esclarecer ao máximo estas questões, algumas que possamos já esclarecer, outras que temos de estar atentos a algumas nuances que ainda vamos saber aqui ao longo do tempo, e temos que conhecer o que é que realmente é importante para aquele casal ou para aquela pessoa que vai fazer a primeira compra. E cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Por isso, acho que, lá está, é fundamental, mais uma vez, que haja uma intermediação financeira bem acompanhada para que realmente as pessoas fiquem bem elucidadas. Porque, apesar de dois casais terem aparentemente as mesmas condições, poderá ser possível para um e não ser possível para o outro. Portanto, poderá haver aqui variáveis desconhecidas que só com uma intermediação financeira é que se poderá analisar. Portanto, isto é sempre muito importante, é mesmo muito importante. Do meu ponto de vista, é fundamental. Sim, de um modo geral estamos mais ou menos alinhados. Eu acho que os incentivos em si são sempre bem-vindos, principalmente esta questão do imposto de selo e IMT, acho que é aqui um valor que é considerável, que acaba por ser uma grande mais-valia, ou seja, pode ser usado para mobilar a casa, porque já sabemos que quando se compra uma casa não é só comprar. Ou seja, quando se entra, começam também uma série de questões que têm que ser resolvidas no imediato, ou seja, para que se possa viver e ter todas as condições para poder ter o cotidiano confortável, não é? Por isso esta poupança acaba por ajudar também. Sim, e eu acho que será muito bom nós deixarmos aqui um desafio a quem nos está a ouvir e que possa ter menos de 35 anos e queira comprar uma casa, ou que possa passar esta informação a quem conhece, que realmente é bom que continuem a fazer o pé de meia, é bom que continuem a fazer as suas poupanças, a pensar na casa, porque mesmo que o Estado financie, aquilo que possam dar é fundamental
para terem a certeza que conseguem comprar uma casa e que não andam aí a fazer proposta a um e depois mas aquele senhor não aceita porque teve uma proposta com um CPCV de 20 mil euros e eu não dou nada e então ele aceitou pelos 20 mil euros. Então isto, para não causar frustração, porque é uma das coisas que eu tento fazer com que os meus clientes sintam o menos possível. Claro que às vezes acontece, não é? Porque nós não conseguimos controlar, mas tentar minimizar a frustração. E jovens que têm menos de 35 anos e pensem, eu não tenho dinheiro, mas vou conseguir comprar uma casa, atenção, mesmo que isso aconteça, pelo menos o dinheiro da escritura têm que ter. Exato. Não podem estar a zeros. Não podem estar E os a zeros. bancos também vão mais ou menos ter isso em conta, ou seja, quando olharem também a documentação também vão perceber se há ali algum tipo de despesas que não estão dentro do que eles considerem que seja razoável, ou em termos de poupança se tem capacidade de fazer alguma coisa, não é? Porque a taxa de esforço também vai dizer muito de qual é a capacidade de financiamento daquele casal ou daquela pessoa e vão ter isso em conta, obviamente, para também não estarem eles em risco, que na prática aqui o Estado dá a garantia, estes 10% acabou por ser aqui uma estratégia também implementada para salvaguardar e diminuir o risco do próprio negócio, ou seja, as pessoas teriam que ter sempre um percentual para fazer a compra, ao contrário do que já havia em tempos do financiamento a 100%, em que depois o resultado também não foi muito bom e o banco ficou com muitos imóveis na altura, não é? Eu diria que realmente esta lei é uma facilitadora, mas é preciso ter calma e consciência e conhecimento para se poder fazer o melhor negócio possível. Não é, agora é que é. Isso. Não tenho dinheiro, vivo do meu ordenado assim, um bocadinho aflito e vou conseguir comprar um imóvel. Não é bem assim. Não é? Não é bem assim. Portanto, sim, os princípios têm que ser mantidos na mesma, os princípios de poupança e de objetivo para aquilo. Sim. De qualquer maneira, acho que vamos ter aqui um período desafiador nesse sentido, quer no acompanhamento destes clientes, quer também em termos de valores de mercado, porque eu continuo a achar que é uma medida que cai muito bem. Sim. Eu estou aqui numa live, Sr. Francisco, pode entrar. Peço desculpa. Não faz mal, foste apanhada. E estava-te a dizer só, temos que, eu acho que devia ser uma medida também tentar fomentar aqui a oferta, ou seja, com construção que nós hoje em dia não há em quantidade suficiente, e outro tipo de medidas que também facilitassem o arrendamento, ou seja, sabemos que hoje em dia muito poucas pessoas querem colocar os imóveis secundários ou de investimento no mercado de arrendamento porque os riscos são muito altos, havia a questão das condicionantes das rendas, ou seja, estava-se a mexer no mercado e não deixar que o mercado em si trabalhasse de forma livre, que é o que é expectável, é que os mercados sejam dinâmicos e que seja aqui a procura e a oferta a ditar um valor propriamente dito. Não sei se também tens essa opinião em si. Pois, exatamente, é assim, eu confesso que perdi-te aqui um bocadinho, não sei se foi a net, não percebi bem a pergunta. Estava a dizer, pronto, há outros pontos que eu acho que seria importante, ou seja, nós com estas medidas estamos a aumentar a procura, não é? O que pode fazer com que os preços aumentem, apesar de ter estas condicionantes que ainda não sabemos muito bem como é que vai ser aplicado, mas pode aumentar aqui os preços e é expectável que assim o faça. Por outro lado, eu acho que medidas que realmente iriam ao fundo da questão do mercado imobiliário seria aumentarmos aqui a oferta, ou seja, isto com construção, quer através de facilitar os privados ou até o Estado, não acho que tenha que ser o Estado obrigatoriamente a fazê-lo, mas facilitar esse processo. Nós sabemos que se algum investidor quiser fazer um prédio, vai fazê-lo sempre com um perfil de gama alta, porque não compensa o risco de tempo nas câmaras, todo o processo burocrático, para o fazer para um público de gama baixa ou média, porque depois pode não se enquadrar ao fim de 4 anos quando for vender. Acho que por um lado teria que ser essa oferta e por outro também melhorar o mercado de arrendamento. Nós sabemos que é muito complicado pelas restrições que são impostas aos senhorios também e a quem arrenda a casa, ou seja, todas essas limitações afastam os investidores deste mercado. Ou seja, não temos também oferta no mercado de arrendamento. Sim, e realmente não sei como é que o governo vai, apesar de já ter colocado a diminuição dos impostos sobre os contratos de arrendamento, já reduziram, não é? Portanto, nós tínhamos até contratos até 5 anos, 28% passaram para 25%, e acima de 5 anos
passaram para 14%. É uma redução substancial, mas de qualquer maneira não é um incentivo para o arrendamento. Não é? Até porque depois há outros condicionantes. Há pessoas que tratam mal os imóveis e que, pronto, faz com que quem tem imóveis para arrendamento às vezes tenha alguma retração e pense o que é que vai ser melhor. Vai ser arrendar ou continuar em arrendamento ou então vender, não é? Nós não temos visto, apesar da diminuição dos impostos, nós não temos visto uma muito grande ou uma maior Oferta de imóveis no mercado de arrendamento. Exato, era essa a palavra. Oferta no mercado de arrendamento, não é? Pelo contrário, nós vemos que é difícil quem anda à procura de um arrendamento conseguir ter capitais mensais para fazer face às despesas. Pronto, e aqui a solução, eu acho que a solução passaria muito pelo investimento do governo em criar condições para haver mais construção. Sabemos que já há, portanto, os 6% a nível de materiais, não é? Os materiais vão passar a ser taxados a nível de IVA com 6%, mas acho que não é o suficiente. Como já era na zona, as zonas ARU também já funcionavam assim, em que o material já era a 6%. Mas sim, agora foi... Pronto, mas agora vai sair, acho que ainda não saiu, mas vai sair uma lei que todos os materiais que sejam para aquele imóvel que são comprados com uma taxa de IVA a 6%, que é uma grande diferença, não é? É uma grande diferença. E a solução passaria mesmo por mais construção, mais ajuda, na construção de imóveis, não só para venda, mas como para arrendamento. E as rendas estabilizarem um bocadinho, porque qualquer dia Sim, eu acho... até agora não tem havido esta estabilização. Se nos preços temos um aumento, nas rendas então acaba por ser uma loucura. Exato. Não existe oferta, existe muita procura e os preços são completamente fora do que era a realidade. Pois, e depois isso às vezes implica que ou é um casal que tem um bom rendimento e que consegue fazer face a essa despesa, mas se tem também se calhar consegue comprar e prefere ir para a compra, não é? Ou então é a partilha de casas, né? Em que são 2 ou 3 quartos que estão arrendados para fazer face à despesa do total da renda, e os senhorios percebem isso, também não querem. Exato, é um grande desafio, não costumo fazer muito, mas acaba por ser difícil depois ter esse balanço do que pode ser manter o ativo num bom estado, não é? Porque já sabemos que se aumentarmos muito o que é o número de pessoas a viver num espaço, claro que vai haver mais desgaste, mais manutenção e tudo isso acaba por pesar. Mas pronto, acho que vimos aqui alguns destes pontos, os prós e os contras, e veremos como é que vai ser daqui para a frente nesse ponto. Em termos de recomendação, agora num contexto aqui mais geral, para quem procura comprar ou vender, quais são as tuas recomendações e até mesmo, partindo do princípio que o trabalho com o consultor acaba por ser imprescindível e muito importante, como é que podes escolher o consultor certo para acompanhar num passo tão importante da vida, quer seja comprar ou vender? Peço desculpa, estás a falar a nível de documentação? Não, estava aqui a falar de um modo geral, ou seja, para acompanhar um processo de compra ou venda, ou seja, uma pessoa quer comprar ou quer vender. O que é que ela tem que ter em consideração e porque é que é importante trabalhar como consultor neste processo. Okay. Olha, e para complementar, como é que deve escolher o consultor que a vai acompanhar? Porque também, de consultor para consultor, vamos ter diferenças, não é? E que pode fazer diferença para que o processo seja mais tranquilo e que vá de encontro à procura. Olha, eu acho que qualquer pessoa que queira vender ou trocar de casa ou comprar, deve sempre falar com 1 ou 2 consultores, no mínimo 2 consultores, para poder avaliar a informação que cada um lhe dá e não só, também criar algum laço de empatia, porque também é necessário, não é? Portanto, as pessoas o que é que precisam? Precisam de empatia e de conhecimento. Então eu acho que é sempre importante que possam falar com 2 consultores no mínimo para perceber o que é que cada um pode oferecer e como é que cada um
pode ajudar na realização do seu projeto, não é? A outra, eu peço desculpa porque entretanto entrou aqui o senhor que está a fazer obras no meu escritório e eu estou com dificuldade em te ouvir. Não faz mal. Portanto, respondi-te a metade da questão, não foi? Sim, mas basicamente foi. Em relação ao processo de compra e venda, a questão de ter um consultor imobiliário a ajudar no processo e como é que haveriam de escolher este consultor. Pronto, estavas a falar que seria tentar aqui conversar com um ou dois, perceber o que é que tem a agregar, se há aqui uma relação de empatia e se é a pessoa certa para acompanhar, não é? E se for no caso do vendedor, também o tipo de serviços que está e os resultados também demonstrados nessa área. Não é? Exatamente. Portanto, o que eu digo sempre é, primeiro, escolham o consultor. Mas sejam acompanhados por um consultor que realmente percebam que pode ajudar no processo, não é? E depois, ter a consciência que é uma jornada, é uma caminhada. Não se consegue fazer tudo num dia, é um processo em que, lá está, é indispensável ter empatia com quem se está a trabalhar, sentir-se bem, não é? Nós não gostamos de estar com quem não nos sentimos bem, então há pessoas para tudo, há consultores também para todo o tipo de pessoas e é bom que assim seja, não é? Porque Deus quer Deus não agrada a todos, portanto... Exato, e acaba por ser uma decisão importante, ou seja, pode ditar muito o que é o resultado final, não é? Também a escolha do consultor acaba por ser importante. Exatamente. Portanto, esse é sempre o primeiro passo. E o segundo é perceberem que para venda há um processo e para compra há outro processo completamente diferente. Que os dois, quando é uma troca, têm que fazer match, têm que... e daí ser importante ser o consultor a acompanhar os dois para poder gerir e indicar a melhor maneira, ou se é só um deles, ou compra ou venda. Também vamos começar por um caminho que é recolha de dados e tudo mais em relação ao proprietário, aos proprietários e a avaliação financeira a nível dos compradores. Portanto, isto é a base. Exato, é o alicerce para um final feliz. Para começar, para que tudo corra bem, tem que estar com os processos bem delineados e o que é feito em cada fase e como é que chegamos ao objetivo final. Pronto, deste ponto acho que já falámos aqui um bocadinho para as pessoas que estão a pensar comprar ou vender ou que em algum momento o possam fazer, o que é que têm que ter em consideração. Agora só uma recomendação para colegas consultores, que sabemos que é uma profissão desafiante, não é? Tem muitos desafios e que não é simples, nem propriamente de resultados rápidos, mas que acaba por ser muito gratificante no médio e longo prazo com os clientes satisfeitos. Gostaria só de falar então para estes consultores que já são consultores há pouco tempo, são chamados rookies, entraram há pouco tempo no mercado, ou para aqueles que têm aquele bichinho de que algum dia podem ser consultores imobiliários? Sim, eu acho que se estejamos há mais tempo ou há menos tempo no mercado, há uma coisa que é muito importante, é nós nos mantermos atualizados a nível de conhecimento, ou seja, temos as novas leis a sair, é importante estarmos atualizados a nível das novas leis, não só a nível do mercado imobiliário, como do nível do mercado fiscal, não é? da fiscalidade, porque também tem aqui várias nuances, e tentar ser um consultor mais ou menos, não sei se é a palavra certa, mas mais ou menos completo. Que se não souber, pelo menos sabe quem sabe. Isso sabe é importante. buscar a informação. Não é? Porque ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém sabe tudo. E é bom que a gente esteja perto de pessoas que nos possam ajudar a esclarecer dúvidas, não é? Essa é uma das coisas que eu acho que é fundamental, é o conhecimento. Porque se nós formos cada vez mais procurar conhecimento, servimos melhor o cliente. A outra coisa é que eu acho que também é fundamental, é a resiliência. Isto tem que ter um espírito empreendedor, tem que saber que às vezes estamos no cume da montanha, às vezes estamos no vale, não é? Porque nem tudo são rosas, nem sempre tudo é bem sucedido, não é? Há coisas que fogem fora do nosso controle e que realmente nós, por muito que queiramos,
não conseguimos. E então a resiliência é indispensável, porque se nós tivermos resiliência e formos constantes, o resultado aparece, não é? Porque há uma frase que eu gosto muito, que não há sucesso nem há fracasso, há resultados, não é? Há resultados. Há resultado da nossa persistência, da nossa resiliência, e que vem o sucesso. E há resultado da falta de fazer aquilo que deve ser feito, e então vem o fracasso. Portanto, é tudo resultado. Agora, aquilo que nós fazemos é que vai ditar se é sucesso, se é fracasso. E são consequências, não é? Ou seja, é consequências daquilo que é feito diariamente, não é? Exato, por isso eu acho que estas duas coisas, conhecimento e resiliência, persistência, é o fundamental. E pensarmos sempre que não é sobre nós, é sobre o cliente. Não é? Eu tenho uma frase que às vezes utilizo, que não é sobre vender casas, é sobre servir. E quando o cliente sente isto, o cliente percebe que é isto. Eu tenho agora um imóvel que fiz uma angariação este mês, e que o senhor disse: olha, vamos com calma, está bem? Agora vamos de férias, a minha esposa está cansada, quando vier já vai com mais energia para fazer depois o homestaging com a sua equipa. Está tudo certo, percebes? Não é? Não, vamos lá fazer angariação porque tem que ser, e quanto mais depressa entrar no mercado, mais depressa se vende. Não, se o cliente quer calma, nós estamos calmos. Nós temos que fazer espelho, porque o cliente é o mais importante. O projeto que nós temos em mãos para realizar é o mais importante. Também vamos aprender disso um bocadinho também com o contacto, não é? Porque cada pessoa e cada projeto em si de uma determinada pessoa, ela tem uma expectativa diferente, ou seja, nós temos que conseguir enquadrar com o que é a expectativa, ou seja, se é uma venda rápida, se é ter algum tipo de calma nesse processo, como estavas a dizer, e temos de ter um bocadinho, às vezes, essa empatia e pôr no lugar do outro e tentar fazer ao ritmo dos clientes. Às vezes nem sempre é fácil articular, não é? estas partes, temos que ter aqui também uma flexibilidade da nossa parte em conseguirmos que tudo corra pelo melhor, não é? Porque senão vamos estar a defraudar o que é a expectativa do cliente em relação ao nosso serviço, e temos que enquadrar dentro do que é possível e do que é expectável no processo. Sim, olha, obrigado por essas três palavras. Isso é fundamental mesmo. E acho que a pouco e pouco vamos todos fazendo com que seja um mercado imobiliário melhor, mais transparente, mais confiável e mais profissional. Mesmo sem haver regras. É bom para todos, não é? Sim. É bom para nós que somos consultores e que transmitimos confiança a quem realmente precisa de um serviço imobiliário, e é bom para quem recorre aos nossos serviços saber que pode confiar e pode saber que cada vez mais há consultores mais motivados a darem melhor, a fazerem melhor, e eu sou muito feliz. Nós dois pertencemos a uma mentoria, não é? Sim. Que realmente nós somos visionários, nós vemos além, não é? Com a ajuda do Augusto Pinheirinho, nós temos ali um boost para fazer diferente e para fazer melhor. E acho que isso tudo é muito importante, nós estarmos rodeados das pessoas certas. O ambiente é fundamental, não é? Então, se nós nos rodearmos de pessoas que têm a mesma visão que nós, que querem fazer mais pelo mercado imobiliário do que nós, que têm umas capacidades diferentes que nós temos, mas juntos vamos fazer. E se nós começarmos, isto é como na família, como é que nós mudamos o mundo? É na nossa família. Sim, não conseguimos chegar a todo lado, temos que chegar àqueles que estão próximos, não é? Portanto, se nós conseguirmos impactar outros colegas a fazerem o mesmo, esses colegas vão impactar outros e outros vão impactar outros, e isto parece o Covid, não é? Daqui a nada está tudo infectado, mas com uma coisa boa. Exatamente. E acho que acaba por basicamente, ao estarmos a melhorar, independentemente de marcas que representamos, nós somos consultores. Eu gosto de ver que é a nossa marca pessoal muitas vezes, de facto está agregada a uma determinada marca que nos oferece determinado tipo de condições, mas acaba por ser o consultor, ou o André e a Cristina,
que está a prestar um serviço e cada vez mais eu acho que os clientes têm essa percepção. Não vão tanto pela marca em si, mas o que é que aquele consultor tem a agregar ao negócio e o que é que pode oferecer. Isso é bom, acho que é esse trabalho que está a ser feito, que as pessoas têm essa consciência já. Depois, se mesmo noutras marcas conseguimos ter esse poder de aumentar esta consciência dos consultores, vai acabar por nós também vamos ter menos barreiras, ou seja, quando falamos com um cliente, muitas vezes já não vamos ter aquele primeiro impacto de más experiências que nós às vezes ouvimos e que queremos que cada vez mais sejam menos, ou seja, não havendo barreira à profissão, acaba por ser o mercado a ditar quem é que está basicamente a fazer o que é correto ou o que o mercado acha que é correto e a prestar um serviço de excelência. Eu só para terminar, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu sou muito grata por ter começado no mercado imobiliário sem saber de nada. Sou muito grata. Se calhar, isto parece um contrassenso, mas eu acho que é perceptível. Sou muito grata por isso. Mas confesso que às vezes percebo que há necessidade de profissionalização deste setor. Porque afinal de contas nós estamos a lidar com vidas, estamos a lidar com projetos, como tu dizias ainda há pouco, nem sempre são projetos bons, nem sempre é porque nasce uma criança, nem sempre é que se vai para um emprego melhor. Às vezes é porque nos falece alguém na família, às vezes é porque não conseguimos pagar aquela renda e temos que comprar um imóvel mais barato. Portanto, nem sempre são projetos bons, bonitos, mas são todos bons, não é? Só que para a pessoa em si, nem sempre são os melhores, as melhores situações. Então, eu acho que nós precisamos de profissionalização para podermos servir cada vez melhor as pessoas. Apesar de eu ser sincera e ter começado no mercado imobiliário do zero, mas se houvesse profissionalização, se calhar já estaríamos num outro patamar de confiança, de visibilidade, de um olhar do vendedor e do comprador, de necessidade dos nossos serviços. Por isso, a gente tem que fazer o melhor com aquilo que tem. Exato. Então vamos eu fazer acho que muito se tem feito neste passado recente, que acho que muito conteúdo que foi produzido e este tipo de iniciativas acaba por mostrar que é possível fazer as coisas de uma maneira diferente e olhar para bons exemplos. Ou seja, há mercados sem ser o português que também estão muito mais profissionalizados do que o nosso e nós temos que ir pegar nesses exemplos e tentar aplicar à nossa realidade e ao nosso contexto, não é? E a pouco vai-se mudando, ou seja, não mudando o mercado como um todo, mas mudando aqueles que estão juntos de nós. Acho que é isso que é, como mensagem final, acho que acabamos bem. Ia-te só pedir aqui, para terminar, aqui uma recomendação de alguém que eu deveria ter este tipo de conversas também, uma conversa aberta, que seja de qualidade e de mais-valia para quem nos ouve. Pode ser do mercado imobiliário diretamente, como consultor, ou alguém que esteja fora disso, mas que certamente terá conteúdo a agregar. Tens alguém aí em mente? Sabes que a minha cabeça fez logo assim, não é? Porque há duas pessoas que eu vou-te ser muito sincera, acho que trariam muito valor. Adivinhar quem são? Não é? Não sei, estou à espera que me digas. Mas é o Augusto Pinheirinho e o Vítor Neves. Acho que eles te trarão aqui muito conteúdo que farão também a diferença nesta visão disruptível do mercado imobiliário que nós temos e que acredito que sejam esse tipo de convidados que tu queres ter. Então, deixo-te duas dicas. Claro, isso são duas excelentes dicas. Que, como sabes, também já acompanho bastante o que eles fazem e também tento modelar e aprender o máximo com eles, que eles têm sempre alguma coisa a acrescentar. Acho que um e outro têm uma visão muito particular do mercado e acho que estamos a seguir nesse alinhamamento e seria um gosto estar com eles. Nós estamos no mesmo aquário, não é? Exato. Estamos no mesmo aquário. É um aquário grande, cabe mais gente neste aquário. Aquário grande, exatamente. Mas estamos lá e acho que estamos muito bem acompanhados para fazer cada vez melhor aquilo que nós queremos fazer, não é? E que nos deixa feliz fazer. E eu também quero dar os parabéns por tenho acompanhado o teu trabalho, não é? E tens feito um trabalho fantástico. Sempre a crescer, sempre a dares o teu melhor, sempre a acrescentar valor e este podcast é mais uma vamos melhorando. Acho que tu estiveste aqui, foste a primeira, eu tive muito gosto, porque como sabes também foste a primeira pessoa que eu fui conhecer pessoalmente através das redes sociais.
E isso acho que dar este primeiro passo é importante. Não é perfeito, ou seja, nunca vamos estar perfeito. Eu sei que também a qualidade aqui, se calhar de imagem, de som, seja o que for, não é perfeito, mas em termos de conteúdo, que é o que acho que é importante, é dar o primeiro passo e vamos melhorando a partir daí. Ou seja, Exato. o conhecer-te presencialmente, seguir, ter o teu exemplo também de como uma nova visão e podemos fazer algo diferente também. Acho que isso é Tu importante, foste ter um esse espírito exemplo, aberto. sabes? Olha, já agora só para também dizer a quem nos está a ouvir que é consultor, tu fostes um exemplo daquilo que os consultores devem de fazer. Porque eu recordo do dia em que tu me telefonastes e que te convidastes a conversar comigo. E foi com muito gosto, não E é? tu Nós abriste o teu espaço. conversámos um bocadinho e eu acho que isso também é os consultores que veem essa necessidade devem de fazer sem medos de ouvir que não, porque nós não estamos nós habituados, mas nós consultores que somos contactados por outros colegas, também termos essa abertura, também podermos estar sensíveis a mostrar aquilo que nós fazemos. Porque se calhar um consultor que esteja contigo, vê a tua maneira de trabalhar e é ótimo, está comigo, vê a minha maneira e depois faz à maneira dele. Mas tem as bases. Então, para quem está a começar, chegue-se a pessoas que já estão no mercado, que apresentem resultados e que vocês possam servir de referência. Para quem já está e que já possa ser, mesmo que seja pequenina, mas que seja uma referência, tenham realmente a abertura, acolham quem está à espera de poder aprender e poder servir melhor. Eu acho que isso tudo desencadeia uma série de fatores que nós às vezes não sabemos, porque ao dar o primeiro passo e conhecer, basicamente também depois conheci outras referências que eu não conhecia, como é o caso do Pinheirinho e do Vítor Neves, ou seja, acabou por ser um encadeamento de valor, ou seja, por uma simples conversa que não deu trabalho nenhum em articular para te conhecer, acabou por gerar aqui uma cadeia de valor que agregou muito ao meu negócio enquanto consultor imobiliário e ao serviço que eu presto aos clientes. Por isso acho que é importante darmos esse primeiro passo, de ter a abertura de conversar, de interagir com pessoas que estão num patamar que nós queremos chegar. Basicamente era essa a ideia. Tu estavas como alguém que eu quero seguir e modular o que é bem feito. Acho que isso é importante. Exatamente. Não é copiar, é modular e perceber o que é bem feito e adaptar à nossa realidade. Acho que isso é que é importante. Ninguém consegue ser ninguém. Nós somos únicos, não é? Por isso todos nós temos uma impressão digital diferente. Por muito parecido que nós possamos fazer a abordagem ao cliente, é sempre diferente. Por muito parecido que nós possamos preparar um documento, vai ser sempre diferente. E então não tenham medo de partilhar, não tenham medo acho que isso não faz sentido. Eu gosto muito de partilhar. Estou disponível para quem quiser. E acho que isto devia ser uma prática de cada um de nós, podermos abraçar quem realmente precisa e quer, porque às vezes precisa e não se quer, não é? Claro, então, isso depende de cada um de nós, ou seja, não podemos estar parados no mesmo sítio e esperar resultados diferentes, que acho que isso é importante, é darmos esse passo para o desconforto, não é? Porque podíamos estar a aproveitar também o sábado de sol, estamos em casa e tiramos aqui um bocadinho e também as pessoas todas que nos estão a ver e que foram passando pela live para nos ouvir alguma coisa que tenhamos a agregar de valor, está bem? Olha, o André e a Margarida, pronto, teve aqui bastante gente e o André e a Margarida também disseram que deram-nos os parabéns. Eu acho que os parabéns são para ti. Obrigada mais uma vez, André, e muitos parabéns, muito sucesso. Desejo para ti o mesmo ou mais do que aquilo que desejo para mim. Obrigado também por essas palavras igualmente e obrigado por teres aceito o desafio. E a todos aqueles que nos tiveram a ver durante estas quase 2 horas, muito obrigado por terem... Meu Deus! Exato, acho que tínhamos aqui muito mais tempo. Se tivéssemos uma tarde inteira, iríamos ter sempre assunto para falar. Por isso, obrigado a todos os que nos viram. Este vídeo depois será partilhado no canal do YouTube ou no Spotify também para que seja mais fácil de rever se não conseguiram ver na sua totalidade. Eu depois partilho nas redes sociais e a Cristina também o fará se assim entender. Como colaboradora que é para eu publicar também. Exatamente. Olha, muito obrigado e bom fim de semana para todos. E para ti também, Cristina. Obrigado. Obrigada. Beijinho grande. Obrigada a todos. Obrigada.